Então vamos lá para a aula do dia 16 de março. Potencial e campo elétrico. Vamos fazer uma revisão da aula anterior. Vamos resolver aquele problema que eu deixei, né? E mais alguns. Tá? Através de reunião virtual, eu tenho 2 vídeos que eu separei para vocês. Bom, deixei já está lá no Classroom material em PDF e material em PowerPoint para a aula de hoje, para vocês poderem rever a qualquer hora, né? 2 cargas multiformes, uma com 6 microcoulomb, né? Uma com 6 microcoulomb e a outra com menos 8 microcoulomb, 6 e 8. Então, essa daqui tem 6 microcoulomb, não esquecer, né? 10 a menos 6, tá certo? 10 a menos 6 coulomb. E Q2 menos 8, 10 a menos 6, micro, né? 10 a menos 6 coulomb. Tá? Aí pergunta se determine a força resultante em Q3 que tem 1 microcoulomb. Então aqui, olha, tem um Q3 que tem 10 a menos 6 coulombs. Então, na realidade, o que faltou, né? O que faltou foi exatamente isso aqui, né? Eu não coloquei isso aqui. Então, vamos analisar. Ele pergunta, né, qual é a força resultante, né, força resultante em C, ok? Vamos pensar um pouco. Vamos isolar, né? Vamos isolar esses dois. Vamos isolar isso. Então, assim, vamos pensar por partes. Eu tenho aqui o A e aqui eu tenho o C. Pelo enunciado, A é positivo e C é positivo. Consequentemente, né, se as cargas têm o mesmo sinal, elas se repelem. Ok? Positivo, positivo, negativo, negativo se repelem. Então aqui eu vou ter uma força. Essa força eu vou chamar de força AC. Bom, aí vamos isoladamente pensar aqui, olha. Aí eu tenho, isolado, eu tenho a força C e a força B. Nessa hora B é negativo, C é positivo. Então o que vai acontecer entre eles é uma atração, força atrativa, né? Eu vou chamar essa daqui de força CB ou BC, tanto faz. Então, a força resultante, né, força resultante vai ser a soma, né? A força resultante será a soma de FAC mais FCB. Porém, não esquecer que é soma vetorial, né? E não soma algébrica. Então eu levo em consideração intensidade, sentido e direção. Nós vamos resolver algebricamente. Por quê? Eu tenho da direita para a esquerda uma força e tenho de cima para baixo uma outra força. Eu posso, a força resultante será a soma das duas, vetorialmente, né? Vai ser essa daqui a força resultante. Essa será a força resultante. Essa força aqui é a força FCB. Essa outra é a força FAC. Então,
a resultante vai ser isso daqui. Olha que interessante. O que eu tenho aqui, olha, é um triângulo retângulo. Desculpa. A hipotenusa é a força resultante. E os catetos, né? Os catetos são esses dois. Então aqui vale Teorema de Pitágoras. Né? O que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? O que eu tenho nesse ponto C é uma força nesse sentido, né? Uma força nesse sentido, que é a força F BC ou CB, né? E uma força nesse sentido, que é a força FAC. Né? E a composição das duas e vai ser o resultado. Isso aqui seria a força resultante. Então vamos fazer um por um. Vamos fazer primeiro. Então fica assim: FAC. Lembrando que ele é uma grandeza vetorial, tá certo? É igual a constante 9, 10 a nona. Não sei se vocês se recordam. 9 vezes 10 a nona. Newton. 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. 6. 10 a menos 6 coulomb
Então agora nós vamos resolver a força. Cair na internet, por isso estava com dificuldade de entrar os alunos, né? Então agora eu tenho que resolver a interação entre, né, o C e o B. Aqui, ó. Essa interação eu tenho que resolver agora. Então nós vamos de novo. A força, né, entre C e B é aquela constante, permeabilidade, 10 a nona. Eu não vou pôr a unidade porque nós já vimos isso aqui no anterior. Né? Vezes. Bom, então fica Q1. Essa daqui, olha, a carga B é menos 9. Né? Menos 8. Menos 8. 10 a menos 6 coulomb. Né? Tá? Como é produto, o sinal só vai indicar a mudança de lado da força. Né? Vezes 1, 10 a menos 6. Que esse daqui, olha, é o C. Né? Esse daqui é o B. Ok? E a distância entre eles, ao quadrado. Né? A distância entre eles ao quadrado. Que é a mesma distância. Quem tem 3 centímetros tem 10 a menos 2, né, metro. Então, agora a mesma operação. Eu costumo separar, né, eu costumo, para facilitar, né, a parte de potência da parte numérica para ficar mais fácil. Não esquecendo que esse 3 é elevado ao quadrado. Eu já tinha esquecido. Então, vai ficar assim, essa equação vai ficar assim. Ó. A força entre C e B, 9 vezes 9 vezes menos 8, né? Trata-se de força da atração, vezes 1, sobre 3 ao quadrado, 9. Então essa simplifica com essa. E agora as potências de 10. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6, sobre 10 a quarta, 10 a menos 4. 10 a menos 4. Então isso aqui vai dar o mesmo resultado do anterior, que vai dar 10. Aqui vai dar 8, portanto, FCB vai dar menos 80 newtons. Então, essa força aqui, né? Essa daqui vai ser 80 newtons. O que nós queremos saber é essa daqui. Vamos. Geometricamente, eu tenho aqui, ó, o ponto C. Eu tenho uma força nesse sentido de 80. Eu não vou pôr a unidade, mas nós sabemos que a unidade é Newton. E eu vou ter, nesse sentido, 60. 60. Então veja, né? Como eu falei, eu posso, a lei do paralelismo, para quem trabalha com força, né? Se aplica aqui. Então, na verdade, eu posso transferir essa para cá, ou essa para cá, tanto faz. Né? Então, é como se eu tivesse transferido essa força para cá. Ó. Lei do paralelismo quando ele trabalha com vetores. Então, a resultante vai ser... Opa! A resultante vai ser...
essa daqui vai ser a tal da força resultante, né? Se vocês repararam, né, isso daqui, olha, é um triângulo retângulo. Portanto, vale a premissa de teorema de Pitágoras, né? A soma do quadrado dos catetos, assim, ó, 60 mais 80 é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a força resultante é o dobro. 3, 4, 5 é igual. Opa, escorregou. 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado mais quadrado. Existe um triângulo, né? Esse triângulo é assim, ó. 3, 4 e 5. Isso cai já vi isso aqui, olha, em vários testes, em vários concursos, né? Tá vendo? Esse triângulo é um triângulo notável, né? 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9, 16, 25, raiz quadrada dá 5. Né? Todos os triângulos que forem proporcionais a esse, né, vão respeitar isso daqui. Se você reparar, 60, né, é 20 vezes esse. 80 é 20 vezes esse. Portanto, a resposta vai ser 20 vezes 5. Força resultante. Primeiro, o conceito de campo elétrico, né? E quais campos a gente conhece, né? Bom, conhecemos o campo gravitacional, que é o que faz a gente tropeçar e o que manter a gente em pé, na verdade, né? Gravitacional, né? Ok? Depois nós temos o campo que é aquele campo das partículas eletrizadas. E ainda, né, o campo magnético. Então todos são campos, todos possuem essa ideia de linhas de campo, né? A premissa é a mesma, né? A intensidade diminui com o quadrado da distância. No caso da força da gravidade, né? Da força da gravidade, nós vimos em Física 1 que tem um fator de gravidade, o produto das massas, né, desses corpos, pelo inverso, né, do quadrado da distância. Nós vimos em carga elétrica, né, que a força elétrica também é uma constante constante vezes o produto das cargas. Então elas têm grande semelhança, por isso que dá para fazer uma analogia. Porém, a força gravitacional não tem nem positivo nem negativo. Não tem positivo nem negativo. Então, não existe polaridade, né? Todos os corpos, né? Todos os corpos se atraem. Todos, né? Tem massa? Tem. Então, eles se atraem diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a gravidade, a força da gravidade. Quanto menor a massa, menor a força. Porém, quando a gente fala em campo elétrico, eu vou ter cargas positivas e cargas negativas, né? Aqui eu não tenho essa característica de positivo e negativo. Aqui eu já tenho, né? Porém, uma coisa ela é monopolar. Monopolar. Né? O que é isso? Ou ela é positiva ou ela é negativa. E aí, quando entrarmos em força magnética, muda um pouco, porque já não é mais positivo e negativo, né? Não é positivo, porém é
norte e sul. Não existe corpo magnetizado monopolar, né? Não existe monopolar. Ele vai sempre ser com polaridade. Ele vai ser, depende do tamanho e da característica, né? Por analogia, né? Então nós temos, vamos lá, uma carga, nesse caso menos Q, nós temos uma outra carga, vai haver uma interação entre elas, né? Na verdade, uma força, né? De mesma direção, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, tá certo? Vai ter o mesmo eixo, vai ter sentido contrário, né, ó, sentido contrário, e vai ter a mesma intensidade, a mesma intensidade, a mesma intensidade. Carga elétrica cria campo elétrico. Bom, voltando um pouquinho lá para o caso da ação da gravidade, né, tem uma entidade que a gente chama de força-peso. Né? Força, né? Peso. A gente não trata por força, né? A gente trata como peso simplesmente, né? Que é nada mais, nada menos do que a massa de um corpo vezes a ação dessa força da gravidade. Que nós chamamos essa constante, no caso aqui, de aceleração da gravidade. Bom, então nós podemos dizer que, né, um corpo celeste, se isso aqui é uma premissa, né, uma realidade, eu posso dizer que essa gravidade, né, esse campo gravitacional, tem uma intensidade equivalente à proporção do peso sobre a massa. E se fizermos uma analogia com o campo elétrico, que nós vimos agora de pouco, seria assim, ó. O campo elétrico, a letra E. Campo elétrico, os dois são vetores. É a relação entre a força de interação sobre uma carga, né, e a intensidade da força, né? A direção da força é a mesma direção do campo elétrico, certo? A unidade também Newton, né? E o campo elétrico, por sua vez, né, vai ser, tá? Newton sobre Coulomb, né? Para dar, deixa eu ver. Porque a força é Newton, Newton sobre Coulomb, exatamente. Essa é a unidade do campo elétrico. Muito bem. Procurem assistir agora o vídeo com a solução dos exercícios e resolver os exercícios que eu deixei propostos. Até a próxima aula.